Não se esqueçam de deixar o like também no vídeo, tá bom? Esqueça do like, não esqueça do like. Primeiro relato, então, de hoje. Ex-sogra, maledite e sua amiga. Oi, Ana, me chamo fulana, mas já sei que você vai me chamar de fulana. Amo o canal de vocês e em breve quero me tornar membro. Desde já agradeço por ler o meu relato. Nós que agradecemos enviar a sua história. Todos os nomes de pessoas, se tiver, nomes de cidades e de países estarão trocados. Muito obrigada. Esse relato é muito longo. É longo, mas vou tentar resumir ao máximo. Em 2012, eu conheci um rapaz em um aplicativo de namoro. Vou chamar esse rapaz de João. Ele era muito inteligente e estudava letras na Faculdade Federal do meu estado. Quando o conheci, ele não trabalhava, apenas estudava e o dinheiro que a mãe dele dava para ele era R$1,10 para almoçar no restaurante universitário. Olha, dava para almoçar com R$1,10? Que beleza! Mas peraí, isso daí... Quando o conheci, ele não trabalhava, apenas estudava e o dinheiro que a mãe dele dava para ele era R$1,10, é isso? Para almoçar no restaurante universitário. Por ele ser um amor de pessoa, eu logo me apaixonei e sempre o ajudava financeiramente, comprando roupas, pagando as nossas saídas, etc. Afinal, um casal é parceria, né? Isso aí. No início, a mãe dele, vamos chamar aqui de maledite mãe, ela nem ligava para o João. Eu acho que ela queria mesmo era se livrar dele, pois ela nem ligava para ele. E a filha, que vamos chamar aqui de Sofia, que era a queridinha. Para contextualizar, a Sofia já era casada, não morava mais com os pais e tinha uma filha. João acabou indo morar comigo e com a minha família na minha casa. Na época, eu morava com a minha avó. Na época, eu morava com a minha avó, com a minha tia e com a minha mãe. E foi quando João passou para um curso para a polícia militar local. Durante o curso de formação, minha avó dava dinheiro para ele almoçar. Isso quando ele não levava o almoço lá de casa. Em determinada hora, do nada, ele resolveu voltar para a casa dele e me chamou para ir junto. Quase todo dia eu dormia na casa dele, mas ainda não morava lá. Naquela época, nós já estávamos noivos e eu era bem imatura. Eu não fazia quase nada de casa, não sabia fazer serviços de casa, essas coisas. Eu só lavava louça. E um dia, quando a minha sogra chegou do trabalho, estressada, e veio tomar satisfações comigo por eu não ter colocado lixo na rua, que o caminhão do lixo já tinha passado, e eu achei estranho ela perguntar isso para mim, pois ela nunca tinha me pedido para colocar o lixo para fora, e eu não morava lá. Eu respondi que eu não tinha levado lixo porque não era uma obrigação minha, já que eu não morava lá. Ela ficou com raiva de mim e meu sogro me defendeu, dizendo para ela: quem diz o que quer, escuta o que não quer. Porque geralmente os sogros, né, assim, não todas as vezes, mas geralmente nas histórias que eu leio, às vezes assim, os sogros são mais tranquilos, né, os sogrão, os homens são mais de boa, as mulheres que são mais... né? Mas não é regra não, tá? Bom, dizendo pra ela assim, quem diz o que quer, escuta o que não quer, né? Nessa hora ela ficou com mais raiva ainda, imagino, e foi bufando pro quarto. Depois disso, eu comecei a perceber que ela começou a implicar ainda mais comigo. Nessa época, eu tinha parado de trabalhar e o meu noivo, que estava recebendo o dinheiro do curso de formação e pagando as coisas para mim. Eu sempre dizia para ele ajudar ela, mas ele nunca queria dar muito dinheiro para ela, não. Um dia, a geladeira da casa dele quebrou e eu o convenci de dar uma nova geladeira para a mãe dele. Ele não queria dar, não, mas eu achava que ele tinha que ajudar, pois era para a mãe dele. E ele mesmo que morava na casa também, né? Eu percebi que cada vez mais a mãe dele começou a tê-lo como querido, porque ele tinha começado a ajudar mais em casa e meio que achava ruim quando ele me ajudava, entendeu? Nessa época, a maledite mãe começou a levar uma amiga de trabalho para as festas de família. Vamos chamar essa amiga de Maria. Maria era do interior, tinha por volta de 23 anos de idade.
Morava com o noivo e trabalhava com a maledite mãe. Meu ex-noivo João e a Maria já se conheciam, mas até então nem se falavam. Desculpa. Era no máximo assim um oi. Informação importante: Maledite e Maria se diziam evangélicas. Ana, eu sempre fui muito intuitiva. Se eu bater o olho em uma pessoa e não for com a cara dela, é porque essa pessoa uma hora vai me fazer algum mal ou vai me fazer passar raiva. Quando vi a Maria, a primeira vez, o meu sexto sentido gritou e eu logo comentei com o João que alguma coisa naquela menina não me entrava. Na hora ele disse que era coisa da minha cabeça. E assim ficou. Depois disso, Ana, eu fui morar de vez com o João, com a mãe dele e com o pai dele. Depois de um tempo, um amigo dele, que vamos chamar aqui de Pedro, foi morar lá por um curto tempo, até achar uma casa, pois ele tinha passado no concurso, mas não era do nosso estado. Um dia fomos ao aniversário da filha da Sofia, a irmã do João. Na verdade, fomos ao aniversário da sobrinha, da nossa sobrinha. Nessa época, o meu ex já era policial e a minha ex-sogra, Maledite, pediu para ele levar a Maria e outras amigas dela para o carro, pois o bairro do buffet supostamente era perigoso. Nessa hora foi então o João e o Pedro acompanhar as amigas da Maledite, Maria e não sei quem. Eles demoraram um pouco para voltar e eu já fiquei estressada, porque o meu sexto sentido não parava de gritar. E eu falei com ele que tinha alguma coisa errada. E ele disse que eu estava ficando doida. Para vocês entenderem, a casa do João era como se fosse dividida em 3 casas. Em cima era a casa da mãe do João, que morava a Maledite, o pai do João, o João, eu e o Pedro até o momento. Do lado, ainda na parte de cima, era a casa da tia do João, que morava com o seu filho Davi. E embaixo era a casa da avó do João, que morava com mais 2 tias e 2 primos do João. Bom, passou um tempo, a Maria se separou do noivo e a Maria é amiga da Maledite, de 23 anos. Passou um tempo, Maria se separou do noivo dela e a Maledite a convidou a morar... Mas, gente, que isso? A morar temporariamente conosco. Pois o Pedro já tinha saído de casa e arrumado outra casa para morar. Ela foi boazinha e botou a cama antiga dela para o quarto que a gente dormia, pois a cama que a gente dormia estava quebrada e o quarto de hóspedes já tinha uma cama, então ela não precisaria da cama até se mudar. Tá, a Maria, isso? Pôs a cama dela, ou a Maledite, enfim. Ana, desde o dia do aniversário da filha da Sofia, da sobrinha deles, né? Ele estava estranho. O João estava distante de mim e quando essa menina, Maria, se mudou, piorou mais ainda. Desde que essa cama chegou, a gente não ficava bem. Eu entrei em depressão, mal tinha vontade de fazer as coisas, nem estudava direito. Tava tudo desandando. Nesse tempo, o cachorrinho deles morreu e todos ficaram muito tristes. Guardem essa informação. Eu percebia o olhar da Maria para o João, mas ele era bem indiferente, pelo menos na minha frente. Mas eu sabia que tinha coisa errada aí. Sempre que eu ia questionar, ele dizia que era coisa da minha cabeça. A gente sempre louca, né? Passou um tempo e teve o aniversário do primo do João, o Davi, que foi comemorado em outro prédio. E eu notei, muito óbvio, sem nem disfarçar, o olhar da Maria para o João. Era muito claro para mim que eles estavam tendo alguma coisa. Daí eu não conseguia mais dormir, só dormia quando ele estava no trabalho. Saí do estágio porque eu não estava mais aguentando essa barra. Arrumei uma bolsa de estágio na faculdade e resolvi que eu ia fazer um intercâmbio para me afastar dessa situação. Eu claramente via que aquele relacionamento estava tóxico. De um cara legal, ele passou a ser abusivo. Ele me tratava mal, pegou abuso de mim. Como assim?
pegou abuso de mim e me chamava de doida quando eu falava que ele tinha alguma coisa com a Maria, que tudo era coisa da minha cabeça. Ana, eu já não aguentava mais a situação e falei para ele que ia fazer um intercâmbio. Na hora ele disse que pagava para mim. Tipo, vai, isso mesmo, vai, querida. Quase assim, né? Eu arrumei tudo, ele pagou as passagens e me deu uma grana. Outra parte da grana foi a que eu juntei do estágio e uma parte que o meu pai e a minha avó tinham me dado. Eu deixei meu cartão do banco com ele e disse que quando eu recebesse outra bolsa, ele poderia pegar R$ 400 da minha conta, caso ele precisasse. Guardem essa informação. 2 dias antes da minha viagem, fizemos uma festa de noivado e claramente a Maria ficou com olhos chorosos. Ela havia acabado de voltar do interior e, segundo ela, uma tia dela havia morrido. Depois do jantar de noivado, que mais parecia um funeral, a avó dele nos chamou e disse pra gente parar de brigar e que queria ver a gente bem. Abraçamos ela e fomos dormir. Na madrugada, a avó dele morreu. Ele ficou sem chão e eu disse que adiaria a minha viagem para ficar com ele. E ele falou que não, que queria que eu fosse, pois as pessoas morriam. Pois as pessoas morriam e a gente ficava. Durante a tarde percebi uma troca de olhares dele com a Maria, mas eu não falei nada por conta da morte da avó dele. Minha mãe já tinha dito que se eu fosse viajar, ele ficava com a menina. Mas eu disse a ela que a gente ia terminar de todo jeito, mesmo. Então era melhor que eu fosse. Fui ao velório da avó dele e depois fui dormir, pois eu ia acordar cedo para viajar. Ele me buscou em casa e me levou para o aeroporto, com uma cara de abuso enorme. Como que é esse abuso, gente? Eu não sei. Com uma cara de abuso enorme. Eu falei que ficaria. Hã? Como assim? Eu falei que ficaria, mas ele insistiu. Peraí, ele me buscou em casa e me levou pro aeroporto com uma cara de abuso enorme, tipo, com a cara fechada, alguma coisa assim. Eu falei que eu ficaria, mas ele insistiu mais uma vez para eu ir. Chegando em Santiago, logo fiz amizade e saí para vários locais para conhecer a cidade. E com uma semana que eu estava lá, ele me liga por chamada de vídeo e pede para terminar. E inventou uma história de que estava anestesiado, que ainda estava abalado com a morte da avó. Eu falei que ele estava terminando porque ele ia ficar com a Maria. E ele mais uma vez negou. Eu chorei na hora, pois eu o amava muito. E logo depois eu saí para beber com os amigos, pois a dor era grande. Acabar um relacionamento por Skype e ainda a pessoa estando em outro país, eu achei muita sacanagem. Até porque era um intercâmbio de férias, eu voltaria em 1 mês e meio. Em um dia, antes do Dia dos Namorados, roubaram dinheiro da minha bolsa em uma festa. Em um dia antes do Dia dos Namorados, roubaram dinheiro da minha bolsa em uma festa. E eu pedi pro meu ex-noivo não gastar o meu dinheiro que estava na conta, pois eu ia precisar. E ele disse que tudo bem. No outro dia, eu estava conversando com os amigos na sala do hostel que eu estava e apareceu outro brasileiro, vou chamá-lo aqui de Júnior. Ele era mais velho e também era evangélico. Falou que vinha de uma feira conhecida na cidade e que no outro dia ia para um parque que eu queria ir. Falei para ele que eu também iria. No outro dia, eu encontrei com ele e com outro rapaz, que estava fazendo as malas para ir ao aeroporto. Enquanto esperávamos esse rapaz terminar as malas, ele virou para mim e me disse: "Minha filha, Deus mandou dizer que você teve um livramento. Você ficou solteira recentemente, né?" E eu respondi que sim, e ele continuou falando: "A família dele não gostava de você. A mãe e a menina que ele tá agora fizeram um trabalho para separar vocês e para ele ficar com ela. Por isso ele estava enjoado de você e lhe tratando mal. Mas minha filha, isso foi um livramento, pois ele atrasava sua vida. Não fique triste." Eu fiquei chocada.
Daí ele me pediu uma foto do meu ex e descreveu toda a personalidade dele. Ele falou que era médium e pela foto sabia como era a pessoa. Daí mostrei mais umas fotos para ele, nas 4 fotos que era a Maria, e na quarta foto, que era da Maria, ele me disse, é ela, é essa mulher que ele tá agora, sem saber de nada. Ana, eu fiquei passada. Em resumo, ele pediu para eu procurar uma igreja para tirar, acho que o trabalho, né? Eu falei para minha mãe que é espírita e ela foi logo saber onde a gente podia desfazer esse trabalho. E falaram para ela fazer eu voltar para o Brasil, pois seria pior se eu não voltasse. Nessa mesma semana, o meu ex foi deixar as minhas roupas que ainda estavam na casa dele, na minha casa. E a minha mãe encontrou uns cordões que, segundo um amigo dela, que é da Umbanda, era para separação. Minha mãe deu um jeito de se desfazer desses cordões. Enquanto eu não desfiz o feitiço, aconteceram várias coisas ruins, como quebrar eletrônicos, quebrar o carro, etc. Ao chegar no Brasil, eu procurei uma cartomante que uma amiga tinha me indicado antes de eu viajar, mas eu não tinha ido. A cartomante me falou o mesmo que o Júnior havia dito, que a minha ex-sogra e a Maria tinham feito feitiço para separar nós dois e para me prejudicar financeiramente. E na minha área sentimental também. E me falou para eu tirar a macumba com oração. Daí eu fui numa rezadeira e depois de muitos dias de oração, aparentemente a macumba foi desfeita. Ana, quando peguei o meu cartão do banco de volta e fui no banco, não é que o meu ex tinha sacado R$ 500 da minha conta? Eu fiquei com raiva, mas não disse nada, porque ele havia pago a minha viagem, não é mesmo? E detalhe, ele tirou no mesmo dia que pediu a Maria em namoro, no Dia dos Namorados. 5 meses depois, ele casou com a Maria. 5 meses depois ele casou com a Maria. E ao que parece, devem estar juntos até hoje. Em 2017, eu o encontrei quando eu ia para a faculdade. Quando ele me viu, ele abriu um sorriso. Aqueles de quando você viu uma pessoa querida que há anos não via. Eu fingi que não o conheci e passei direto. Depois desse dia, nunca mais o vi. Só soube pela minha prima que ele era pai, porque ele fez questão de dizer para ela, coincidentemente na mesma época que eu estava grávida. Tenho alguns relatos assombrados sobre a minha casa e sobre coisas sobrenaturais que meu ex via, mas vai ficar para outro relato. Um beijo para você, muito obrigada. Então, talvez ele tenha sido vítima também. Ema, né? Mas fazer o quê? Mas talvez, pelo que foi dito aí, ele também foi vítima de uma amarração que essas duas fizeram pra ele. Mas vai dar merda. Vai dar. Sabemos disso, né? Nesse relacionamento. Se foi isso, se ele tá com essa moça amarrado, Mas me tirem uma dúvida. Uma vez já me falaram que uma amarração, ela só dá certo se você já tiver um envolvimento, se você tiver tido pelo menos um envolvimento amoroso com a pessoa. Entendeu? Então, aí talvez ele tenha traído ela uma vez e aí elas cataram essa e aí fizeram a amarração. E aí ele perdeu o interesse, não sei o que, e tudo que acontece com as amarrações, né? Mas, como o cara disse, fia, fica triste não. Tem coisa que a gente não perde, a gente se livra. Então, talvez nem o cara, mas a família ia ser um inferno na vida dela, entendeu? E aí fica difícil a convivência, né?